Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Este é o quarto vídeo da série Stopping Power. Nesse quarto vídeo eu vou fazer um resumo, certo, do assunto abordado nos 3 primeiros vídeos. Esse resumo ele vem em resposta às perguntas que foram feitas no canal e às dúvidas geradas com os 3 primeiros vídeos. Antes do desenvolvimento da pólvora, os projéteis usados eram as flechas, que tinham a mesma função, ou seja, parar um ser humano e um animal. Mas esse parar nem sempre significava letalidade, ou seja, matar. Essas munições, elas precisavam parar o alvo, parar o ser humano, parar o animal. E a morte seria a consequência do impacto do projétil. Então o que nós temos é o seguinte, é dividir poder de parada e letalidade. São duas coisas diferentes. Um projétil, ele pode, ao atingir um ser humano, ter grande poder de parada, porém baixa letalidade. E, ao contrário, a mesma coisa. Um projétil pode ter grande letalidade e baixo poder de parada. Vamos considerar poder de parada quando o ser humano ou o animal cessa a sua ação num curto intervalo de tempo. Ou seja, ele pode cessar a sua ação depois de muito tempo. Isso é baixo poder de parada. Alto poder de parada, ele cessa quase que imediatamente ao ser atingido pelo projétil. Vamos levar em conta essas considerações, tá bom? Nós já sabemos que a pólvora foi inventada por volta do ano 1000 depois de Cristo e que passou a ser usada como arma na forma de bombas, potes de barro cheio de pólvora que eram arremessados contra as tropas, contra as muralhas e outras coisas e causavam destruição na sua explosão. Normalmente tinha um pavio colocado nessas bombas. Mas a criação de armas que usavam a pólvora como propelente, ou seja, para propelir, para lançar projéteis, da mesma forma que o arco lançava as flechas, veio muito depois disso. Existem relatos que por volta de 1200, 1250 já existiam armas capazes de lançar projéteis. Porém, a eficiência dessas armas, ela dependia de vários fatores, por exemplo, do projétil. Então, com relação a armas de uso antipessoal, o projétil, já naquela época, devido ao baixo aproveitamento das pressões geradas pela pólvora, isso em decorrência de ajuste de cano, comprimento de cano e padrão nas esferas que eram lançadas, era de eficiência muito baixa, ou seja, não tínhamos velocidade gerada por essa expansão dos gases da pólvora. Em consequência disso, nós tínhamos que compensar essa baixa velocidade com uma grande massa. Então o que ocorre é o seguinte, que já naquela época, o que se buscava era o poder de parada, o poder de ação da munição sobre o ser humano, sobre um animal ou qualquer outro tipo de alvo. E com relação ao ser humano, vamos falar em stopping power, nós chegamos à conclusão que um determinado tamanho de esfera, com uma determinada massa, seria capaz de efetuar o stopping power, dentro, logicamente, das restrições de velocidade que existiam na época. E a partir daí, o que foi feito? Foram desenvolvidas técnicas, tecnologias para melhorar a precisão dos canos, das esferas que eram lançadas, e com isso foi-se desenvolvendo novos tipos de projéteis, que chegavam ao alvo com a energia, porém com massa menor, devido ao aumento daquela velocidade. Então essa busca pelo poder de parada, ela nasce junto com a criação da arma de uso antipessoal. Não tem como desvencilhar essas duas criações. Para vocês terem uma ideia disso, as primeiras armas que foram lançadas lá, de uso antipessoal, lançadas lá por volta de 1370, elas disparavam uma esfera de pedra de 28 milímetros de diâmetro, aproximadamente 25, 28 milímetros de diâmetro, a uma velocidade de 130 metros por segundo. Que isso era o que fornecia para aquela determinada condição de cano 4 gramas de pólvora mais ou menos, pólvora negra. E essa arma era capaz, para vocês terem uma ideia, a 15 metros de distância, de transpassar uma tábua de pinho de 3 centímetros de diâmetro. Né? E era, na época, mais do que suficiente para parar um ser humano. Agora, a distância em que estava esse ser humano era muito importante. Logicamente, essas armas disparavam a curta distância, no máximo 50, 60 metros, mas com grande poder de parada devido ao quê? A grande densidade seccional do projétil e a sua massa, porque a velocidade ficava em torno de 130 metros por segundo, tá certo? Isso foi evoluindo, evoluindo, e nós chegamos aí, por volta de 1410, mais ou menos, à criação daquelas escopetas, né, que eu já citei nos vídeos anteriores. Essas escopetas já disparavam projéteis de 18 milímetros de diâmetro, a uma velocidade de 240 metros por segundo. Veja que a velocidade quase que dobrou, mas isso se deve a quê? Se deve a maior ajuste do cano, certo? Aproveitamento dos gases. Mais para frente um pouquinho, por volta de 1510, criaram o arcabuz. Esse arcabuz, para vocês terem uma ideia, ele já trabalhava com projéteis esféricos mais menores. Lembrando que esses projéteis começaram com pedra, passou para ferro
e chumbo, certo, pessoal? Esse projétil menor de 14 a 16 milímetros, no arcabuz, disparado do arcabuz, já alcançava a velocidade de 300 metros por segundo, o que conferia a ele um poder de parada grande a maior distância. Isso que é importante. O poder de parada, eu sempre cito isso, é importante vocês entenderem isso, que o poder de parada da munição, ele não está relacionado somente à munição. Você não pode dizer que uma munição .40 tem alto poder de parada se você não disser a relação que tem essa munição com o alvo, com a balística externa e com a balística interna do cano. O que eu quero dizer com isso? É muito importante. Que a energia com que essa munição chega ao alvo e a ação dela sobre o alvo dependem da trajetória que ela percorreu até chegar ao alvo. Ou seja, ela vai chegar com mais energia quanto mais perto da boca do cano estiver o alvo. Entendeu, pessoal? Então, uma munição .40 pode ter baixo poder de parada se ela atingir o alvo a 100 metros. No entanto, se ela atingir o alvo a 20 metros, ela pode ter alto poder de parada, desde que seja o mesmo alvo. E outra relação é a balística interna, ou seja, uma munição disparada de um cano de 20 polegadas, uma .40 disparada de um cano de 20 polegadas, vai chegar ao alvo mais longe com maior energia. Então, o que importa? Importa é você saber as condições que aquela munição foi empregada. Isso é muito importante. Então, ninguém pode dizer assim, essa munição tem alto poder de parada, essa munição tem baixo poder de parada, se não relacionar as condições do emprego. Entendeu? Então, quais são as condições do emprego? Balística interna, balística externa e a situação, a condição do alvo. Tá certo, pessoal? Vamos seguir em frente. Continuando a parte do desenvolvimento dessas munições, sempre buscando stopping power, o armamento foi cada vez mais sendo aperfeiçoado, aproveitamento maior dos gases e até mesmo criação de novos propelentes, certo? Que são as pólvoras de base simples, base dupla, que são a base de nitrocelulose, certo? Até base tripla. E essas pólvoras e novos ajustes de cano, novos sistemas de raiamento, novos materiais para projéteis, aerodinâmica, tudo isso para se obter o quê? Sempre o stopping power, o poder de parada. Então eu vou mostrar para vocês agora uma tabela que eu fiz aqui para vocês verem as diferenças entre os armamentos e a evolução dos armamentos, sempre buscando o que? Aquilo, maior alcance, maior poder de parada, menor intervalo entre os disparos, tudo que a gente já citou nos primeiros vídeos até aqui, tá bom? Vamos ver essa tabela agora aqui. Pessoal, antes de mostrar a tabela, eu preciso explicar para vocês uma coisa. É um termo que é usado que se chama densidade seccional. O que é a densidade seccional do projétil? É uma relação entre sua massa e a sua área da seção transversal, vamos dizer assim. Então, essa densidade seccional é um valor que está diretamente relacionado à progressão do projétil dentro do alvo, ao seu deslocamento no eixo. Então, o que ocorre? Quanto menor essa densidade seccional, maior a força de oposição ao deslocamento do projétil. Ou seja, maior o stopping power, maior a reação do alvo ao projétil. Entendeu? A prova disso, gente, nós vimos naquele vídeo número 3, no ensaio da máquina. Então, se você observar a comparação entre um disparo de 308 e um disparo de calibre 12, de projétil singular, o que ocorreu? Ocorreu que a munição de calibre 12, projétil singular, ela chegou ao alvo com mais ou menos 450 metros por segundo. Já a munição de 308 chegou com quase 700 metros por segundo. A massa, a diferença de massa da calibre 12 para 308 era quase 3 vezes, ou seja, a 308 tinha 10 gramas, 10,4 gramas, e o balote de calibre 12 tinha 28,5 gramas, mais ou menos. Então, com esses dois valores, você consegue chegar na energia, certo? A energia que atingiu o alvo. Para vocês terem uma ideia, a energia do calibre 12 estava por volta de 2.870 joules. Um pouco a mais do que o 308. O 308 chegava com 2.514 joules, certo? Mas a diferença do diâmetro era muito grande, eram quase 18 milímetros para 7,62 milímetros, certo? Então, no cálculo da densidade seccional, o que nós obtivemos? Nós obtivemos uma menor densidade seccional do calibre 12, projétil singular, que chegou a ser menos da metade do que a densidade seccional do calibre 308. E qual foi o resultado disso? Que quanto menor a densidade seccional, certo? Mais força de oposição à penetração, ao deslocamento do projétil existe. Por isso que a máquina se deslocou bem mais para trás com o calibre 12 do que com o 7,62. Entendeu, pessoal? Se o 7,62 tivesse uma área maior, o que ia ocorrer? A densidade seccional ia ser modificada. Por quê? Porque o volume, a massa relativa ao volume do chumbo, ela está no numerador da equação.
E a área está no denominador. Se você aumenta o diâmetro do projétil, aumenta a área, cai a densidade seccional. E aí você tem maior descarga de energia sobre o alvo. Entenderam essa parte, pessoal? Isso é muito importante para a gente analisar aqueles efeitos no alvo, quando você fala de stopping power. Ou seja, o calibre 12 tem maior ação sobre o alvo, mesmo que ele chegue com a mesma energia de um outro projétil de diâmetro menor. Entendeu, pessoal? Por causa dessa densidade seccional. Então ele consegue descarregar mais energia sobre o alvo, consequente reação do alvo, ou reação do corpo humano, vai ser maior, tá certo? Então vamos seguir adiante agora com a tabela. Pessoal, essa tabela que eu fiz é só para mostrar uma relação para vocês, certo? Então aqui o que eu fiz? Eu peguei uma arma de 1370, tá? Uma escopeta de 1410, um arcabuz de 1510 e já pulei aqui, olha, para espingarda calibre 12 projétil singular, fuzil 308 e carabina 223 Hamilton. Aqui no caso é o T4 M16, né? M4 no caso. Aqui estão as respectivas velocidades, ou seja, 130 metros por segundo, 240, 300, 450, foi subindo a velocidade. E a massa, o que ocorre? A massa foi diminuindo, certo? Para se manter o quê? Uma energia capaz de parar um homem. Então você vê que nessa época aqui, um tiro, mesmo com uma energia de 550 joules, ele parava um ser humano. Por quê? Porque a densidade seccional era baixa, entendeu? Então a reação do corpo à progressão do projétil era muito maior. Então a reação proporcional à ação. Se você comparar, por exemplo, um tiro dessa arma de 1370 com um calibre 223 de hoje em dia, olha a diferença da densidade seccional. Ou seja, o corpo atingido por esse projétil vai reagir muito menos à penetração desse projétil, mesmo ele tendo uma energia altíssima. Olha que a energia é mais de 3 vezes do que essa energia. Porém, devido a um diâmetro muito pequeno, ocasiona uma densidade seccional muito maior. E isso nós sentimos aqui naquele teste da máquina. Porque vocês lembram que a máquina, quando recebeu o impacto de calibre 12 projétil singular, ela se deslocou para trás uma quantidade enorme. Ou seja, ela absorveu bem a energia. Mas olha a densidade seccional daquele projétil singular de calibre 12. 0,115. Já em comparação com a 223, que a máquina quase não sentiu, a diferença, se não me engano, foi 13 vezes maior de reação da máquina com relação ao 223. Porém, olha a densidade, mais do que o dobro, certo? Então, esse efeito, esse conjunto de velocidade do projétil, massa do projétil, energia do projétil, diâmetro do projétil, densidade seccional, vão influenciar no quê? Na reação do alvo à penetração do projétil, que é o que eu considero como sendo o início do stopping power. Existem outros fatores dessa reação, mas todas as reações são proporcionais à ação. Então, essa maior ação desse projétil, maior ainda desse projétil, maior ainda desse projétil, um arcabuz de 1510, pessoal, com relação às nossas munições modernas. Então, o poder de parada de um arcabuz de 1510 era muito maior do que de um projétil .223 Hamilton. Então, são essas teorias que eu quero que vocês entendam, né? É uma coisa mais voltada à física, certo? Obviamente, existem outros fatores que influenciam na letalidade. Possivelmente, um projétil desse ia ser menos letal do que um desse, mesmo porque ele ia penetrar menos no corpo, descarregando mais energia, mas ia ocasionar lesões e hemorragias muito menores do que um projétil desse. Então, não podemos confundir letalidades com o poder de parada. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Mas, de qualquer forma, essa é a minha opinião. Essa é a forma que eu estou encontrando de comprovar os efeitos práticos que nós vimos no ensaio da máquina. Entendeu? Isso não é copiado de nenhum artigo, nada disso. Isso aqui é uma coisa que eu estou criando e desenvolvendo para discussão, para que a gente chegue a conclusões, entendeu? Não ficar repetindo o que um escreveu, o que outro escreveu. Vamos fazer os testes e vamos analisar e tentar comprovar, mostrar o porquê desses resultados, entendeu? Essa é a forma de se pesquisar e de se obter o conhecimento. Não é só lendo inclusive, eu quero dizer para vocês o seguinte, a respeito de algumas observações que foram feitas no canal, certo? Então, o que ocorre é que muitas pessoas têm me perguntado, mas o stopping power, o FBI, então eu não quero entrar nesse tema de FBI. Só quero dizer para vocês o seguinte, o FBI passou a usar a arma em 1934, e mesmo assim tinha que ter autorização do xerife local para poder efetuar uma prisão. Então, na realidade, o FBI não é uma agência, não é um órgão que foi criado com essa finalidade
certo? De empregar armamento e essas coisas. Não é isso, é um órgão de investigação contra crimes do colarinho branco, crimes de sonegação fiscal. Quer dizer, a maioria são contadores, são técnicos de teorias e essas coisas, né? Não é gente de frente, de combate, né? Então eu acredito muito mais quando eu escuto, quando eu vejo um sargento da rota, que trabalhou há 20 anos, 30 anos na rota aí, tem muito mais experiência do que a Stopping Power do que qualquer agente do FBI. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, por quê? Porque muita gente contesta as coisas baseado em artigos do FBI. O FBI, no máximo que ele tem um laboratório com gelatina balística lá, que ele fica dando tiro na gelatina, olha, essa se comporta assim, se comporta assado. Isso, existem centenas de laboratórios nos Estados Unidos, particulares, privados, que fazem executam esses testes e ainda desenvolvem softwares, desenvolvem várias coisas de balística. São muito mais credenciados do que o FBI. Né? Então, essa é a resposta que eu dou para quem diz que o FBI disse isso, o FBI disse aquilo. Realmente não tem muita credibilidade para mim o FBI, entendeu? Prefiro mais um policial do BOP, da Rota, como eu disse, né, da Polícia Federal, gente que tem experiência de combate, que presenciou o fato. Não só presenciou, participou do fato, mas em inúmeros casos. Né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, nós chegamos a ter aqui 70 mil homicídios por ano. Então é um volume muito grande, muito maior do que ocorre nos Estados Unidos. Certo? E lá o que ocorre nos Estados Unidos, ainda relacionado a armas de fogo, é muito menor ainda. Então, se tem alguém que pode realmente nos dar dados, nos dar subsídio para estudar esse stopping power, são esses policiais de linha de frente. Não digo nem que é médico legista, nada disso, porque o médico ele avalia o que ocorreu pós-fato. Entendeu, pessoal? Então, pós-fato, quer dizer, o stopping power ele leva em relação o quê? O tempo, certo? Em que cessa a ação. Esse tempo só é verificado e comprovado no ato. Ou seja, na hora que o cara disparou, ele viu o que aconteceu. Essa é uma opinião simples que eu tenho, que eu estou só passando para vocês, para responder aquele pessoal que diz, olha, porque o FBI disse isso, porque o atentado de não sei aonde disse isso. Gente, isso para mim não pega muito não, tá bom? Vamos em frente, vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo eu já vou entrar em 223, vou contar a história da munição 223, o nascimento da munição, a finalidade dessa munição e como ela se tornou, como ela passou de uma munição de caça de pequenos animais, né? Animais como lebres, como coiotes, daí para baixo, para uma munição de emprego militar que hoje predomina entre todas as Forças Armadas. O porquê disso, a razão disso, certo? Vamos lá, pessoal, até o próximo. Obrigado, vamos nessa.